Para inglês ver, com certeza você já ouviu essa expressão. Ela diz respeito a algo que você tem ali na teoria, mas que não é aplicado na prática. Um finge que faz e o outro finge que acredita. Fachada, pura dissimulação. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! O que talvez você não saiba é que essa expressão está ligada à nossa história, mais especificamente à escravidão durante o período imperial. Trata-se de uma lei criada em 1831 que proibia o tráfico de escravizados vindos de fora do Brasil, mas que por uma série de condições que favoreciam as elites não era aplicada. Nesse vídeo vamos ver a história por trás dessa lei e como o jeitinho brasileiro foi muito usado pelas autoridades para deixar as coisas como exatamente estavam. O primeiro artigo da lei, instituída em 7 de novembro de 1831, dizia o seguinte: todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres. O país estava no seu primeiro ano do período regencial, época essa em que o imperador Pedro II tinha apenas 5 anos e governavam em seu lugar os regentes. Por isso, a lei é assinada pelos 3 regentes e também pelo ministro da Justiça na época, o padre Diogo Antônio Feijó. E também por essa razão, muitas vezes essa lei é chamada de Lei Feijó. Se você quiser saber mais sobre o período regencial, recomendo esse vídeo aqui que está passando no card acima. Mas vamos lá. Se essa lei não funcionava, por que ela foi criada? Tudo começou por conta de uma pressão internacional feita pela principal potência da época, a Inglaterra. Passando por uma revolução industrial, a Inglaterra estava interessada em explorar matérias-primas e vender seus produtinhos industrializados para a África. Mas havia aí um grande obstáculo, a escravidão. Claro que parte da opinião pública inglesa também defendia o fim da escravidão por razões humanitárias, mas acho que não dá para romantizar a coisa toda não, porque não teve questões humanitárias quando o governo britânico resolveu colonizar, explorar brutalmente a Índia. E também não tinha nada de questão humanitária quando eles forçaram a China a deixar entrar drogas em seu país durante aí as chamadas Guerras do Ópio. Como uma das condições para reconhecer a independência do Brasil em relação a Portugal, a Inglaterra exigiu que Pedro I assinasse um tratado no ano de 1826 que ia proibir o tráfico de escravizados e também determinar que a Inglaterra poderia fiscalizar navios com bandeiras brasileiras e punir aí os contrabandistas. E o Dom Pedro I acabou aceitando, esse tratado entraria em vigor no ano de 1830. Na época, a economia cafeeira no Brasil estava em franca expansão e dependia quase que exclusivamente do trabalho escravizado. Então, por isso, os parlamentares, as elites, criticaram muito Dom Pedro I, viam esse episódio como um absurdo que estava ferindo a soberania do Brasil. Utilizavam até mesmo argumentos do liberalismo, de a Inglaterra estar interferindo, nos seus direitos de propriedade. Olha que doideira. Como se sabe, por esse e por outros motivos, a pressão sobre Dom Pedro I foi tamanha que ele não resistiu, jogou o chapéu, partiu para Portugal, abdicando do trono, isso em abril de 1831. Mas olha, não adiantou o esperneio, não adiantou o mimimi aí dos parlamentares brasileiros, porque não dava para bater de frente simplesmente com a poderosa Inglaterra, a qual inclusive era credora aí de uma volumosa dívida externa. Então sei lá, talvez pensaram que poderia ficar até pior e resolveram aí promulgar essa lei de novembro de 1831, proibindo a entrada de qualquer escravizado vindo de fora do Brasil. Também para passar uma imagem aí de que a soberania nacional estava respeitada, como se os próprios parlamentares, os caras aqui da elite, quisessem por vontade própria terminar de fato com o comércio aí de almas. Entretanto, não dá para dizer que a lei não teve nenhum efeito no contexto da sua promulgação. Segundo aí dados levantados no trabalho da historiadora Miriam Donikoff,
Entre os anos de 1826 e 1830, chegaram no Brasil 292 mil escravizados africanos. E a quantidade de escravizados foi progressivamente crescente nesses últimos anos, porque havia sim uma expectativa entre comerciantes de escravizados e proprietários de que quando o tratado entrasse em vigor, essa lei ela funcionaria. E de fato o número diminuiu entre os anos de 1831 e 1835, chegando no Brasil um número bem menor, 26 mil escravizados. Contudo, voltou a subir bastante no próximo quadriênio. Entre os anos de 1836 e 1840, chegaram no Brasil próximo a 200 mil escravizados. O que aconteceu foi que os negociantes, traficantes de escravizados, encontraram novas estratégias para conseguir burlar a lei. Na obra Uma História do Negro no Brasil, os historiadores Vlamir Albuquerque e Walter Fraga Filho vão escrever o seguinte: depois de 1831, os africanos novos eram desembarcados à noite nas praias e obrigados a marchas forçadas até os armazéns ou barracões clandestinos distantes dos centros da cidade. As condições de desembarque se tornaram mais complicadas, pois não havia tempo nem lugar para os cativos descansarem e se recuperarem da longa jornada. Suspeita-se que essas condições tenham aumentado a taxa de mortalidade após o desembarque. Provavelmente vocês já ouviram falar de um lugar chamado Porto de Galinhas, que fica no litoral pernambucano. Lindas praias, arrecifes, uma vista assim exuberante mesmo. Pois sabe que o nome Porto de Galinhas tem a ver com a chegada ilegal de navios carregados de africanos escravizados. Para driblar a fiscalização, traziam também nesses navios galinhas. E aí quando perguntava, o que chegou aí? Ah, chegou galinha da Angola. E isso acabou então virando um código entre moradores da região. Quando se dizia tem galinha nova no porto, significava que tinha chegado aí um navio com escravizados africanos. Obviamente, tais estratégias só deram certo porque elas contavam ou com a colaboração ou com a vista grossa das autoridades brasileiras. O historiador Sidney Chalub acredita que a confusão institucional vivenciada nos anos iniciais do período regencial, com a criação do Código de Processo Criminal em 1832 e a lei adicional à Constituição de 1834, acabava criando aí obstáculos em relação a atribuições de determinadas funções para as autoridades poderem realizar ou uma fiscalização efetiva ou até mesmo uma punição. Mas, de fato, havia conivência sim. Na sua obra A Força da Escravidão, o historiador descreve práticas relacionadas à prevaricação, à corrupção, a propinas, que envolviam desde policiais do porto até mesmo juízes. Além do mais, um dos ministros na época das regências, o senhor Bernardo Pereira de Vasconcelos, era um notório defensor do tráfico e não demonstrava qualquer interesse em reprimi-lo. Ou seja, era uma lei para inglês ver. Durante o curso Segunda Escravidão, Memória e História no Vale do Paraíba, a professora e pesquisadora especialista em escravidão, Keila Greenberg, fez algumas considerações a respeito de consequências dessa lei de 1831. E eu vou destacar 3 delas aqui. Ao inflacionar o preço do escravizado, o tráfico ilegal trouxe um aumento da vulnerabilidade para a população negra. Qualquer um, a depender aí do tom de pele, podia sim se tornar um escravizado de forma ilegal, mesmo se essa pessoa tivesse nascido no Brasil. Inclusive, um dos motivos dentro aí das revoltas regenciais vai ter parte da população das classes baixas reclamando aí a existência dessa arbitrariedade. A aparente tranquilidade e estabilidade política vivenciada durante o segundo reinado entre os partidos liberal e conservador tem muito a ver com o pacto de silêncio sobre a continuidade da escravidão e o próprio tráfico ilegal. Ou seja, se sob o governo de Pedro II, por vezes o Brasil é pintado como uma espécie de Dinamarca dos trópicos, em determinadas nostalgias monarquistas, imperiais, havia algo de podre no reino do Brasil que sustentava essa fantasia aí de riqueza e de paz, o escravismo.
Por último, a riqueza dos barões do café e a fortuna do Brasil obtida com a economia cafeeira foi construída não só através de uma desumanidade moral, a escravidão, mas também através aí de um crime, o tráfico de escravizados africanos. Uma ilegalidade que o Estado brasileiro nunca chegou a reconhecer abertamente. É isso, pessoal, vou deixar as referências na descrição do vídeo e também um link caso você queira assistir a aula da professora Keila Greenberg. Valeu e até a próxima. Tchau!